É válido você contratar as pesquisas de opinião para saber o que a sociedade espera daquela gestão, quais são as necessidades que têm que ser supridas ao longo daquele mandato. Então, assim, é saudável até para o planejamento estratégico, planejamento governamental. Então, o ideal é passar os primeiros 6 meses e vir com um estudo para medir como que a administração está sendo percebida, né? A imagem dela, as áreas que estão mais bem avaliadas ou mal avaliadas, até para o prefeito falar assim, ó, se eu tiver que mexer, eu vou começar a mexer logo. Até trocar secretários, né? De repente. Trocar prioridades, né? Aí, ao longo dos outros anos, o ideal é a cada 4 meses uma pesquisa. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Política Capixaba Podcast. É isso aí, eu aqui com meu parceiro de mesa, professor Albêniz. Tudo bem, professor? Como é que você está? Bom dia, Nobinho. Bom dia. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí, uma série especial sobre as eleições 2026. E hoje estamos recebendo aqui um grande amigo, parceiro. Eu conheço o Lucas há pelo menos 20 anos. Empresa muito conhecida, Conhecida, né? No mercado capixaba de pesquisa, Brand Pesquisas, né? Pesquisa. Lucas Margoto. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pelo aceite do convite aqui. Vamos trocar uma conversa muito boa com o Lucas. Aprender um pouco sobre as pesquisas eleitorais, no que é pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Tudo. Nós vamos tirar essas dúvidas. Um pouco da experiência do Lucas aí em várias eleições, né, Lucas? Ok, eu que agradeço, tá? A Nóbio, o professor César, essa gentileza do convite, uma satisfação estar aqui no Política Capixaba, né? Um podcast já consagrado e uma fonte de informação e inspiração para quem gosta, né, de política, entendendo política no sentido mais amplo, né? E a Brand, né, a nossa consultoria, a gente tem dado uma contribuição ao longo dos últimos 20 anos aí, traduzindo, né, sentimentos, percepções, a opinião dos capixabas e dos brasileiros para favorecer aí projetos, né, de gestão, projetos políticos, de empresas. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui, muito honrado com o convite. Tá certo. Okay. Então, antes, pessoal, eu vou pedir aí a sua colaboração, aquele pedido que eu sempre faço. Clica no sininho aí para você receber a notificação dos próximos vídeos. E você que está gostando do canal, gostou dessa entrevista, passa para frente, faz o comentário aí. Seu comentário é muito bem-vindo. E acesse o www.politicacapixaba.com.br. Não é isso, César? É isso. E para começar, chama a vinheta. Vai! Está começando mais uma edição do Política Capixaba Podcast, com os principais nomes que movimentam os bastidores do poder no Espírito Santo. Apresentação: Nobinho e professor Albêniz. Política Capixaba Podcast. Lucas, obrigado pelo seu tempo. Tudo bem contigo, irmão? Tudo bem, graças a Deus, né? É satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema que a gente acompanha, né, há muito tempo, estuda, né, comportamento de eleitor, assim como comportamento de consumidor. E assim, para começar, uma coisa que a gente fala isso para o mercado, para os clientes, é o seguinte: numa eleição, quem manda é o eleitor. Você pode ter a melhor estratégia, o melhor projeto, os melhores nomes, mas se o eleitor não quiser nada disso, ele vai escolher aquilo que o satisfaz mais. Então, por exemplo, o papel das pesquisas de opinião, que a gente, né, o nosso principal produto lá na Brand, é exatamente entender o sentimento, conhecer a percepção e saber o que esse eleitor, no caso, né, o foco seria no eleitor, né, nas eleições, o que ele está buscando, né, quais são os sonhos dele, quais são os medos, e quem ele vai escolher vai depender muito do que ele tem em perspectiva de quem vai melhorar a minha vida ou quem não vai piorar a minha vida, né? Então, em eleição passa muito por isso. As pesquisas elas servem para medir essa percepção e a opinião, né? Eu digo assim, a percepção tem uma diferença que a gente sempre fala, tem que tomar muito cuidado. A percepção ela se sobrepõe à realidade. Por exemplo, se uma pessoa tem uma percepção sobre mim de que eu sou assim, assim, assado, mas eu não sou exatamente isso, eu sou diferente, a pessoa está me vendo com uma ótica distorcida, não interessa. O que vai valer é a percepção que tem sobre mim, sobre você, sobre um cenário, sobre uma situação da política. A opinião é diferente, né? A opinião é aquilo que eu acredito e, para os meus valores, eu expresso. Então, vamos lá, vou dar um exemplo claro. Eu faço uma pesquisa de opinião para avaliar uma determinada gestão, seja numa prefeitura, seja de um governo, seja de uma autarquia, que presta serviços públicos.
Então, a gente aplica a entrevista agora em julho. Se aquele eleitor, eu pergunto assim, como você avalia a atual administração do seu município? Ela é ótima, boa, ruim ou péssima? Aí o eleitor fala assim, é ruim. Naquele momento, algumas pessoas entendem que é ruim porque talvez aquela gestão não está entregando aquilo que se esperava. Porém, se daqui a 3 meses a gente volta e aplica a mesma pergunta e alcança eleitores com o mesmo perfil daquela mesma localidade e a prefeitura executou os serviços que estavam faltando, a percepção já mudou e a opinião muda junto. Agora está bom. Então, antes era ruim, mas agora está bom. Então, a pesquisa de opinião, a gente trata ela com muito cuidado, porque a opinião pode mudar. Eu dei um exemplo aqui de pode mudar. Por exemplo, um determinado grupo de eleitores pretende votar num determinado candidato. No meio do caminho entre hoje e a eleição, acontece algum fato grave, um escândalo, uma coisa que é repreensível ou que comove a sociedade, o eleitor pode mudar de opinião, certo? Certo. A percepção dele talvez não vai mudar tanto. Poxa, eu acho essa pessoa legal, mas eu não admito que ele tenha feito isso, então já não vou mais votar nele. Agora ele está com essas pessoas, então eu não voto nele, mas eu continuo gostando, admirando ele. A percepção não mudou, mas a opinião mudou. Tá? Isso é comum, né, em processos eleitorais onde há uma grande exposição pública. Né? Um candidato está exposto. Se ele vai a uma reunião, se ele vai almoçar, se ele sai de casa para passear com um cachorro, se ele dá uma entrevista, se ele está correndo, se ele está na academia, né? Se ele fala grosso com alguém, se ele é deselegante com um jornalista, por exemplo, ele está sendo, né, vigiado o tempo todo. E é normal porque quem se propõe a entrar na vida pública não pode reclamar de ter exposição pública. Isso é verdade. Então, exatamente. Ele vai ter elogios, mas vai ter críticas também, né? Se você não quiser ter exposição pública, você vai cuidar da sua vida privada, vai dirigir uma empresa, né? Vai ter um negócio, mas não querer... Política, artista, não pode ficar... Ei, Lucas, eu inclusive comentei, não sei se foi ontem, em outra entrevista, né? Que às vezes as pessoas... Eu já trabalhei com você, nós já fizemos pesquisa juntos, já fiz análise de pesquisa. Foi uma satisfação muito grande ter o professor César conosco. E eu me lembro de um caso de uma prefeitura do interior, que nós fizemos uma pesquisa, e quando fomos entregar e apresentar, o prefeito falou assim, não, a pesquisa está errada. A população não tá me criticando, não, eu estou fazendo uma ótima administração. Né? Pô, vocês erraram na pesquisa. Ou seja, o sentimento dele... Ele não gostou da pesquisa, porque a pesquisa não estava de acordo com os puxa-sacos, dizendo que estava ótimo, que estava bom. A população dizia que não estava gostando. Rolou isso? Sim. Rolou. E aí, né, teve até dificuldade de pagar, ele pagou, não quis mais nada. Conclusão, ele perdeu a eleição. Né? Olha aí. Porque a pesquisa é científica. Claro, o Lucas está falando. Nós vamos ver que durante o processo eleitoral são feitas várias pesquisas, né? No início, no meio, né? Não sei nem qual é a frequência, né, do processo. O Lucas, eu sei que já trabalhou em campanhas grandes no Estado do Espírito Santo, que inclusive quase semanalmente, né, Lucas? Fazia pesquisa, por exemplo, o caso de Linhares lá, que nós participamos. Linhares então, 2012, quase semanalmente, quer dizer, para acompanhar, até para saber, aqui está com o nosso candidato, ali está com o adversário, o que nós vamos fazer. Então, né, para você fazer a estratégia eleitoral, você precisa saber. Para nortear o caminho certo, a direção. Eu posso contar um caso lá de Linhares? Claro. César estava conosco lá, né? Linhares foi o seguinte... Um case de sucesso, né? Foi um grande case de sucesso. Em 2012, a gente tinha acabado de migrar para uma nova tecnologia de coleta de dados, né? A Brand estava lá em Colatina ainda, ela surgiu lá. E a gente recebeu um convite para apresentar uma proposta para o então pré-candidato Nozinho Correia, que era um grande fazendeiro lá, né? Milionário, né? E fomos lá e tal, ele tinha outras propostas, e o pessoal gostou da gente, da proposta, e fizemos um ajuste e fomos contratados. Eu me lembro que nós fomos contratados 2 dias antes do carnaval daquele ano. E em 2012 até 2016, as eleições eram de 90 dias. Né? Agora são 45. Então a gente tinha mais tempo para trabalhar, fazer pré-campanha. E fomos contratados e falamos, vamos começar a trabalhar. Começamos em março, né, eu acho. Fevereiro, não, foi fevereiro. Aí foi dane-se o carnaval. Outubro, hein? Aí juntamos a equipe, César, estava a Helder Tabosa, né? Trouxemos uma amiga nossa de São Paulo, a Rita Cunha. Enfim, formamos um grupo e a Brand ficou com a parte da inteligência de dados, né? E eu e os outros consultores ficamos com a responsabilidade da estratégia. E aí a gente começou a aplicar pesquisas, fizemos alguns levantamentos assim de observação em alguns lugares. Quem conhece o Nozinho aqui, eles indicavam familiares, amigos, a gente começou a conversar para entender quem era a pessoa, a persona do Nozinho. E ele tinha uma dificuldade, né, que ele tinha dificuldade
de falar algumas palavras. Ele era uma pessoa muito simples, muito generosa, mas muito simples. Baixa instrução, ele não gostava de ler. Então a gente sabia que era um problema para gravar um programa com prompt. Ele não gostava de ler, tinha dificuldade, né? Tudo ele era no ouvido. Ele vai andando assim, se o cara não tiver a manha de ler. O negócio dele era ouvido, ele ouvia, ensaiava e falava. Mas, enfim, e aí a gente começou a aplicar pesquisas lá, e começamos com a qualitativa, né, que é uma pesquisa diferente, ela não tem base estatística, ela não traz rankings estatísticos, percentuais, mas ela aprofunda percepções, sentimentos, crenças, e ela é uma pesquisa de profundidade, ela vai na alma do entrevistado e explora tudo que ele sente, tudo que ele pensa sobre determinada pessoa, determinada situação. E aí começamos com a qualitativa e percebemos que a cidade ela queria um gestor para o próximo ciclo, que seria em 2013 em diante, que tivesse o sentimento de gostar da cidade, de cuidar da cidade, de atender às necessidades daquelas pessoas que mais dependiam do poder público. E eles começaram a pontuar alguns atributos que esse novo prefeito deveria ter. Os 5 que eles atribuíram, chamaram mais atenção, o Nozinho, na época, ele preenchia 4 deles. O que ele não preenchia era de um gestor experiente. Né? E ele tinha sido candidato também várias vezes. Várias vezes, tinha perdido todas. E iria perder aquela também. Era a 4ª vez, né? Era a 5ª vez. Vez. Ele iria perder de novo se a gente não tivesse lá. Posso falar sem me incorrer em falsa modéstia, porque a gente acabou dando rumo. Cirúrgico, né? Trabalho muito científico. E aí apontou que ele não era um gestor experiente. Faltava isso na percepção. O que nós dissemos para ele? Você tem que... Conta a sua história. Como você começou? Começou pequeno, trabalhou num frigorífico, aí veio para Linhares, aí depois saiu do frigorífico, não, de um açougue. Saiu do açougue e foi montar um negócio dele. Ele cresceu, comprando boi e tal. Começou a comprar boi e vender, cresceu e virou um dos maiores produtores de gado do Brasil na época. Né? Fazendas em Rondônia, enfim. Peraí, você é um bom gestor, não é? Você não pegou a empresa do nada e transformou num negócio de sucesso, emprega pessoas, né? Tá rico. Então você vai começar a falar que você é um bom gestor. Eu sou um bom administrador, porque eu fiz isso. Cara, ele começou a ir nos comícios, nas reuniões, porque eu sou um bom administrador. Olha a minha história, o que eu já fiz, o que eu sou capaz de fazer, eu vou saber cuidar da cidade. Era isso que faltava para dar liga. Porque os outros atributos de ser carinhoso, preocupar com os pobres, ser uma pessoa acessível, generoso, né? Conhece os problemas, ele tinha na persona dele, mas de gestor ele nunca tinha gerido nada na público, só privado. E o que é privado, às vezes as pessoas não ficam sabendo, que você não fica contando, né? O que você faz na sua vida, quanto que você ganha, enfim. E aí faltava essa experiência, né, para o eleitor. Quando ele começou a falar isso e a comunicação da campanha começou a explorar isso, ele começou a subir nas pesquisas. A gente começou a captar que a percepção sobre ele foi melhorando. Inclusive, enfim, a vestimenta dele, né, Lucas? Trocamos... Ele andava todo... Parecia ele andava assim de gola polo, tênisinho, simples. E às vezes um boné, trocamos tudo. Até o óculos dele. É mesmo. Mandamos trocar o óculos, né, a armação do óculos. Você vê que interessante. Tudo por causa da pesquisa, né, meu amigo? Terno, né, também começou a usar roupa mais que lembrasse que ele é um empresário. Empresário do agronegócio, né? Cara de gestor. Aí eu me lembro empresário do agronegócio. Me lembro que... Uma cidade cheia de empresas. Isso. Se colocou como empresário. E como ele tinha feito 4 campanhas como o cara, o dono de cavalo, de boi e tal, eu me lembro que teve uma reportagem da Tribuna que quis falar com ele, e a menina falou, não, o senhor pode ir com a roupa e tal. Aí ele falou, não, senhor, você vai vestido de empresário. Aí, que era uma armadilha. A gente sabia que era uma armadilha, né? Que eles estavam pagando... Né? Enfim, não vou entrar no mérito, mas a gente sabia que era uma armadilha. Para que ele aparecesse como o caipira, como o criador de gado, e não como o gestor que a cidade estava esperando. Aí, cara, mudamos o figurino dele, ele foi para a entrevista com assessoramento ali do lado, quando tinha alguma pergunta capciosa, o cara falou, peraí, né? Assim não, né? Faz uma pergunta decente, aí mudava, enfim. A entrevista foi boa, deu uma boa repercussão, e a partir daí ele começou a se apresentar da forma como a sociedade queria ver. Não que ele fosse artificial, mas é que o que ele tinha de melhor foi potencializado. Eu me lembro que, naquela época, nós fizemos o maior conjunto de pesquisas que uma eleição
que a gente participou já contratou. Foram 33 pesquisas em um intervalo de 100, 110 dias. Nós fizemos um conjunto de 33 pesquisas dentro da cidade de Linhares. Então, tinha um comício, tinha uma manifestação, alguém falava alguma coisa, a gente ia para a rua para medir se aquilo teve impacto positivo ou negativo. O que era negativo, para de falar isso. E aí a campanha foi fluindo, tinha problemas, lógico, né? Mas as pesquisas, elas deram um norte, com uma visão do termômetro que você falou, do dia a dia da campanha. Então, a campanha foi se ajustando, a narrativa, o discurso, o posicionamento do candidato, àquilo que as pesquisas captavam, e a gente conseguiu. Na pesquisa de reta final, faltando 4 dias para a eleição, foi a última rodada, a gente detectou que ele estava propenso a ganhar a eleição por uma diferença aí de entre 5 pontos percentuais, talvez 6. Ele ganhou a eleição com 3 e alguma coisa. Lógico, tem a margem de erro, tem eleitor que não vai votar. Mas, assim, deu um caminho muito assertivo para ele. Tanto que, na época, a gente soube de um episódio que o ex-prefeito lá, né, na época era o Guerino Zanon, ele estava com quase 60% de aprovação, com 15 minutos de tempo de programa eleitoral, e o programa do Nozinho era de 3 e pouco, né? Então, assim, a gente tinha que tirar leite de pedra. E as pesquisas difícil, ajudaram muito, né? A inteligência da campanha veio muito das pesquisas e do talento das pessoas que estavam. Não era só a gente, tinha outras pessoas de comunicação, enfim. E aí a gente chegou no dia da eleição, aquela apreensão, mas eu não falava isso para você. Eu estava com o coração tranquilo, estava descansado, estava só esperando mesmo confirmar o resultado. E quando saiu o resultado, né, a vitória dele foi o pessoal entrou em êxtase lá, né? Então, assim, foi a zebra daquela campanha, né, Lucas? Ninguém esperava. Eu falava para Lucas, eu chegava aqui Vitória e falava, vamos ganhar a eleição lá. O pessoal ria que Nozinho vai ganhar. Você tá de sacanagem, que isso, cara? Tá brincando. Caraca, bicho. Agora, agora vem quando ganha assim, né? Assim, então teve o aspecto positivo, né, vitorioso, e que as pesquisas e que a estratégia ajudou muito, mas depois veio o outro lado, assim, quando ele assumiu, ele abriu mão daquilo que foi fundamental, que era monitorar a opinião pública. Ele não monitorou a opinião pública durante o mandato, tanto que ele chegou ao final do mandato já doente, ele tinha um problema renal, se não me engano, né? Foi se agravando, e ele chegou com péssimos índices de aprovação, uma desaprovação gigantesca, ele nem concorreu à reeleição, um pouco por conta da questão física, eu acho, mas também desestimulado porque o sonho dele, né, foi um sonho muito curto, de menos de 4 anos. Então, deu um gol raso. Mas então, assim, o que a gente diz? Um recado que a gente dá para os gestores. A pesquisa te ajuda a ganhar uma eleição, porque ela te dá informações que te dão competitividade, né, te dão um caminho das pedras. Mas depois que você ganha e assume uma gestão, se você abrir mão daquele instrumento que te ajudou a chegar lá, entender a opinião pública e poder satisfazer as necessidades dela, é um erro gravíssimo. E as administrações, invariavelmente, cometem esse erro, né? A gente conhece casos de administrações que começam bem, depois vão se deteriorando, e aí o gestor ele só deixa para fazer uma pesquisa de opinião lá em abril do ano da eleição. Aí, mano, se chegar lá tiver ruim o cenário, com alto índice de desaprovação, não tem tempo. Não dá para mudar secretário, mudar a política. E, Lucas, mas isso é importante, né? É importante você que nos acompanha, né? Estamos falando sobre pesquisas eleitorais aqui com o Lucas Margoto, da Brand Pesquisas. E é de fato, Lucas, isso, né? O Lucas está colocando para nós, e é de fato isso eu observo. Você faz a pesquisa, o cara ganha, virou prefeito, mas depois ele não continua fazendo, ele deveria fazer. Quanto tempo, Lucas, seria um prefeito, vamos dizer assim, um prefeito... Pelo menos a cada 6 meses. A cada 6 meses fazer uma... Esperar os primeiros 6 meses de gestão, que é o período de ajuste, né? Vai mudar contrato, vai nomear pessoas, vai, enfim. Chegando. O orçamento está começando a executar o orçamento que herdou da administração passada. E aí, até para fazer um bom orçamento, né, um bom plano plurianual, que é feito no primeiro ano de gestão, é válido você contratar as pesquisas de opinião para saber o que a sociedade espera daquela gestão, quais são as necessidades que têm que ser supridas ao longo daquele mandato. Então, assim, é saudável até para o planejamento estratégico, planejamento governamental. Então, o ideal é passar os primeiros 6 meses e vir com um estudo para medir
como que a administração está sendo percebida, né? A imagem dela, as áreas que estão mais bem avaliadas ou mal avaliadas, até para o prefeito falar assim, se eu tiver que mexer, eu vou começar a mexer logo. E até trocar secretários, né? De repente. Trocar prioridades, né? Aí, ao longo dos outros anos, o ideal é a cada 4 meses uma pesquisa. É um ciclo de 3 pesquisas no segundo ano, no terceiro ano, e no ano da eleição, se o incumbente, né, ele tiver direito a uma reeleição, aí sim é que ele tem que acelerar. Agora, tem que fazer uma distinção de pesquisa para órgão público, avaliação de política pública, que ela é permitida ser feita com recurso público. Então, por exemplo, a prefeitura pode contratar uma pesquisa para avaliar a qualidade dos serviços públicos que ela presta. Ela pode fazer um processo de concorrência, né? Hoje é simplificado a nova lei de licitações, serviços até 65 mil esse ano é dispensado de uma licitação. Basta que ele levante preços, peça 3, 4, 5 orçamentos diferentes, contrate o de menor preço, né? Que tenha atestado de capacidade técnica e execute o serviço. Então, é saudável o município usar o recurso para entender como a sociedade avalia a qualidade do serviço que ela presta. Né? Assim como uma Câmara de Vereadores pode fazer uma autarquia... A Câmara pode também. Pode também. Avaliar a qualidade do serviço, a satisfação do serviço. Todo mundo, a empresa pode fazer, a empresa privada. Agora, a pesquisa eleitoral, aí não. Aí tem que ser feita com um recurso próprio. Não, claro. Né? Claro. A pessoa tem que ter o recurso dela. No ano eleitoral, juntar né? Claro. amigos lá, vamos pagar uma pesquisa de base eleitoral. Então, não pode se misturar, porque o que é pago com dinheiro público tem que ter a finalidade pública, claro. De avaliar a qualidade da gestão. Sim. Os interesses privados, eleitorais, têm que ser usados recursos privados. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Como é que funciona uma pesquisa? Explica aqui para a gente como que funciona uma pesquisa, para você ter uma opinião sólida de uma situação. Você entrevista quantas pessoas, como é que é? Como é que é o processo? Como é que é o processo? Pô, as pessoas às vezes pesquisa não sabem como é que funciona. Inclusive diferenciar, né, Lucas? Quando é que é interessante fazer uma pesquisa qualitativa, e aí qual a característica dela, e depois uma quantitativa. Né? Isso aí você vai explicar, depois você explica a diferença de uma para outra. Mas explica assim, como que funciona uma pesquisa. Quero contratar uma pesquisa. Como é que ele faz, né? Ok. Bom, a pesquisa começa com a demanda de quem quer contratá-la. Se é um empresário, se é uma empresa, se é uma organização social, se é uma entidade empresarial, né, uma CDL, uma associação empresarial, se é um órgão público, né, ou se é um político com mandato, um deputado, um senador, começa com a demanda. Minha demanda é essa. Então, nós, né, a consultoria, a Brand, ela vai interpretar aquela demanda para identificar qual a melhor metodologia, a melhor técnica e apresentar um projeto para o cliente. Olha, no seu caso, digamos, hipoteticamente, a pesquisa recomendada é uma survey, que são entrevistas, né, pessoais, né, de fluxo, de base de matriz quantitativa, ou seja, ela vai quantificar as respostas com resultados estatísticos. Por quê? Porque eu vou projetar, a partir de uma amostra, eu vou explicar agora o que é a amostra, para o todo. Então, se o meu foco é um segmento de consumidores, eu vou pegar uma amostra daqueles consumidores, vou aplicar um estudo quantitativo, vou projetar os resultados para o todo daquele universo que são consumidores. Se são eleitores, se são, por exemplo, membros de uma determinada classe profissional, a gente faz muita pesquisa na época de eleição para a OAB. Vou falar com muita tranquilidade que a Brand é o instituto que mais entende de pesquisa de eleição de OAB. Desde 2012 a gente vem fazendo, né? E a última a gente acertou, última publicação de um veículo News Jurídico, né? Veículo nacional, publicou uma pesquisa nossa e a gente cravou o resultado com a eleição da Érica Neves. Enfim, então a gente tem essa expertise. Eu vou falar só com advogados, eu vou falar só com engenheiros, se for uma pesquisa para o CREA. Claro, né? claro. Você chegou a fazer para o CREA também? Já fizemos no passado. Mas para eleições da OAB a gente faz todas as eleições, sempre. Desde 2012, nunca ficamos, né, de fora. Então, assim, eu pego a demanda, estimo, calculo aí o tamanho da amostra. O que é uma amostra? Isso. Vamos pensar. O que é uma amostra? Vamos pensar numa
um exemplo simples, uma análise clínica. Eu vou fazer um exame de sangue, eu preciso saber se as minhas taxas de colesterol estão altas ou baixas, se tem alguma infecção no meu organismo, né? Enfim, como é que está a minha saúde geral? Normalmente o médico fala assim, César, está aqui, faz um hemograma, te dá uma lista, hemograma, sei o quê, para ver um monte de exames. Você vai num laboratório, né, de jejum, às vezes, e eles vão retirar de você alguns mililitros, poucos, né, do seu sangue, né, do seu material. E aquilo vai para um lugar que vai ser analisado as características que tem ali. Se tem minerais, se tem, né, enzima demais, gordura, açúcar, colesterol, não sei o quê. Isso. Vai analisar e vai dizer, está aqui o seu resultado, te dá um laudo. A amostra de pesquisa é mais ou menos isso. Qual é o corpo? Né? O caso do sangue é o corpo de um ser humano que tem, né, muitos litros de sangue ali, mas eu tiro uma pequena amostra. Eu vou fazer uma sopa, né, um bobó de camarão, não é para comida. Certo. Eu não preciso provar o caldeirão inteiro para saber se ele está muito salgado, pouco temperado ou se está sem gosto. Uma colherinha, que é uma amostra, aí eu já tenho as características. Tem sal, tá legal, tempero. Massa. Mas tá faltando alguma coisa, acho que é uma pimentinha. Aí vai lá e coloca. O exame de sangue é a mesma coisa, é uma pequena amostra do corpo, né? Do sangue que está no corpo. E a pesquisa de opinião ou de mercado é a mesma coisa. Se o meu corpo, o meu universo é o eleitorado, por exemplo, do Espírito Santo, que já está beirando 3 milhões de eleitores, eu não preciso entrevistar todo mundo. Aí seria o censo, é o que o IBGE faz a cada 10 anos, é o censo. Ele entrevista todas as unidades censitárias do país. Aí não tem margem de erro, aí é 100% de acerto. Uma pesquisa, para ela ter viabilidade econômica e de tempo, ela tem que ser feita por amostra. As pesquisas por amostra, elas remontam lá nos Estados Unidos, na época dos anos 1930, um camarada chamado Robert Gallup, que era estatístico, matemático, ele criou uma metodologia porque naquela época as pesquisas eram feitas por uma revista chamada Reader Digest, ou Digest, né, que era uma revista famosa, uma revistinha desse tamanho que ia pelo correio para as pessoas. E na época das eleições presidenciais americanas, onde o voto não é obrigatório, então isso já causa um problema de você mensurar, né, as proporções de voto numa pesquisa, porque não é obrigatório. A revista Reader, ela enviava, junto com a edição daquele mês, pelo correio, ela enviava um formulário com pergunta para a pessoa preencher em quem ela vai votar para presidente da República. E a pessoa tinha que pegar aquilo, preencher, dobrar, colar, ir no correio e mandar de volta para a revista com o porte pago. Não pagava. Ela só tinha que sair de casa e ou botar na caixa do correio, a caixa postal, tá. a caixa postal, e a revista recolhia, tabulava e apresentava. Então, naquela época, até o ano de 1935 ou 34, era a única pesquisa nacional feita nos Estados Unidos para intenção de voto e eleição presidencial. O Gallup, porque era um cientista, um matemático, ele criou um método que é usado até hoje, que é o método quantitativo de amostras, de pesquisa amostral. Ou seja, eu não preciso de uma base enorme de pessoas. Chegavam lá, 5 bilhões de cédulazinhas da revista e eles iam estar. Ele começou a fazer amostras com, né, milhares apenas de entrevistas, 2.000 entrevistas, 5.000 entrevistas no país todo. No Brasil, hoje, os institutos que fazem pesquisas nacionais aplicam amostras de 2.000 entrevistas, né? Quando muito, 3.000 entrevistas, e é suficiente. Mas como assim o Brasil tem 200 milhões de pessoas, 180 milhões de eleitores, né? Houve 2.000 e poucas pessoas. 2.000 pessoas, impressionante, sim, né? E funciona. Por quê? Porque é a amostra. Qual é a característica da amostra? Então, vamos lá. O universo é o conjunto. O Estado, por exemplo, hoje, se for fazer uma pesquisa estadual, quantas pessoas mais ou menos? É o conjunto, é o universo. A amostra pode ter 1.000 entrevistas, 1.200, 800, e ela é suficientemente representativa desde que ela represente as características fiéis daquele todo, daquele universo. Gênero, quantos por cento de mulheres e de homens, quantos por cento eleitores da faixa etária de 16 até 24 anos, de 25 a 34, até a faixa etária mais madura, acima dos 60 anos.
Quantos por cento que moram na região A, B, C e D, nos territórios, né? Quantos por cento que têm nível de escolaridade fundamental, média e superior. Basicamente isso são cotas amostrais. Então eu desenho uma amostra, 1000 entrevistas, calcula-se a margem de erro, né, daria aí 1.200 daria uma margem de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, que é a margem de erro amostral, ou seja, a precisão da pesquisa vai flutuar ali dentro. Se for 2%, ela vai ser qualquer resultado estatístico, ele pode estar 2% para cima, 2% para baixo. Esse é o intervalo que a margem de erro estabelece. Por isso que as pesquisas são muito assertivas. Quanto maior a amostra, então você me perguntou, Espírito Santo, se o contratante, o veículo de comunicação ou o cliente tiver recurso para contratar uma pesquisa com 4.000 entrevistas, a margem de erro vai cair para menos de 2%. 1 e pouco, né? Vai ser muito precisa. A assertividade do resultado é muito mais alta. Agora, se ele quiser contratar apenas 800 entrevistas, aí a margem de erro vai passar de 3, vai ficar próximo de 4. Se ele contratar 600 entrevistas, ela vai ficar em torno de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Se ele contratar 400 entrevistas para um eleitorado de 3 milhões, a margem de erro vai se aproximar de 5 pontos percentuais. Então, você está vendo que sai de 2 e vai para 5. Então, quanto maior a amostra, menor a margem de erro e maior a precisão da pesquisa. Posso fazer uma pergunta sobre a amostra? Por exemplo, uma entrevista contratada para medir o governo do estado, por exemplo. Na amostra, o cara lá contratou, vamos supor, 4.000 entrevistados. Como é que você define assim, vai entrevistar 4.000 da onde? Vai de Cachoeiro, Itapemirim, um pedaço, de Vitória, da Grande Vitória, aí vai para São Mateus, que é extremo norte. Perfeito. Como é que é essa divisão da amostra? Né, no estado? Assim, voltando a falar, a amostra ela tem que ser representativa daquele universo, ela tem que representar as características predominantes de gênero, faixa etária, grau de instrução e localidade, onde as pessoas moram. Então, por exemplo, a região da Grande Vitória, somando os 7 municípios, a estendida, ela concentra basicamente 48%, 49% dos eleitores do estado. Então, para uma amostra ser tecnicamente viável, perfeita, cientificamente aceita e representar, ela tem que considerar essa proporção. Então, se eu vou fazer 1000 entrevistas no estado, e aqui tem 48% que moram na região metropolitana, eu tenho que entrevistar 480 pessoas aqui. Certo. E aí, dessas 480, a proporção de cada cidade depende do tamanho do eleitorado daquela cidade versus o eleitorado total. São as proporções. Né, então, por exemplo, eu teria que fazer mais pesquisa, por exemplo, na Serra, onde está o maior colégio eleitoral. Depois, Vila Velha. O eleitorado está lá. Depois vem Vila Velha, vem Cariacica. Então tem que ter um estatístico, né, Lucas? Para poder fazer fundamental, para poder acertar, né? Nenhuma pesquisa pode abrir mão, pesquisa quantitativa, né? Pode abrir mão do profissional de estatística, porque é ele que é o responsável pelo desenho da amostra. Ele que assina, né? Por exemplo, eu sei calcular a amostra. Eu uso software e uso inteligência artificial. Eu calculo qualquer amostra. Hoje a gente tem uma inteligência artificial que a gente criou uma automação nela, né, uma skill, uma habilidade, que eu tenho uma base de dados do IBGE, o microdados do Censo 2022, numa planilha em CSV, os dados estão lá misturados, e eu digo para ela assim, traga para mim a população residente nos bairros, todos os bairros de Vila Velha. Ela vai lá dentro da planilha, sozinha, filtra esse dado, coloca numa planilha do Excel e me entrega. Aí eu tenho. O estatístico faz a mesma coisa, faz. Ele talvez tenha mais trabalho. Eu faço com 1 minuto. Sim. Ele vai gastar uma parte do dia, porque eu uso tecnologia. Certo. Mas eu não sou habilitado, eu não sou formado. Por exemplo, se tiver que essa pesquisa ser divulgada, aí teria que estar Tem que assinar um estatístico. Aí tem que ter um estatístico para registrar. O estatístico com registro no Conselho de Estatística da onde ele atua, né? E é tudo registrado lá no portal PESQL do TSE. A gente, né? Vocês estão registrados, né? Estamos. A gente ocasionalmente faz pesquisas registradas, né? Mas o estatístico é o profissional habilitado para fazer essas amostras. Ele é como se fosse um engenheiro de uma obra lá e vai assinar. Agora, o que é interessante é o seguinte, aí tá, Lucas, aí você também vai contratar os pesquisadores, não é isso? Que em geral você usa o quê? Estudantes universitários, você treina esse pessoal. Porque assim,
Quando ele pega Serra, vamos pegar de 280, você vai fazer 200 entrevistas na Serra, vamos imaginar. Não, vamos falar. Vai ser menos, né? É sempre 400, né? Se for só o município, eu vou fazer uma pesquisa só na Serra. No mínimo, são 400 entrevistas, que é o que a gente chama de amostra padrão, para que ela mantenha uma margem de erro aceitável de menos de 5 pontos percentuais. Agora, se for uma entrevista, for uma pesquisa estadual e a Serra participe com, sei lá, 11% do tamanho do eleitorado total, vão ser 110 entrevistas lá. Mas mesmo assim, aí o pesquisador vai, ele tem que, ou o bairro que tem maior, ele, sim. Por menos, aí lá ele já procura, por exemplo, já tem os pontos. Porque, por exemplo, eu tenho que entrevistar, imagina, eu tenho que entrevistar mais mulheres que homens. Então ali eu vou entrevistar quanto? Eu tenho 5 mulheres e 4 homens. Mas aí eu tenho que também observar a faixa etária. Porque sim, tem não é assim, pega na rua, vem cá fazer. Não. É um negócio bem... Como que a gente faz? A gente contrata, a gente tem equipes assim que trabalham conosco há mais de 8 anos, 9 anos. São profissionais muito experientes e a gente vai, a cada eleição, vai atualizando, né? Aumenta a demanda, você tem que contratar mais pessoas. Nós trabalhamos com 2 técnicas. A técnica de coleta face a face, né? Que é presencial, aborda a pessoa na rua, ela está dentro da cota, o entrevistador para, se apresenta, pede licença e convida ela gentilmente a participar voluntariamente da entrevista. Né? A pessoa concorda e ele responde ao questionário. A outra técnica é que a gente chama de telefônica CAT, né? Que é assistida por computador. É um pesquisador humano que telefona para o seu número, se você atender, ele se apresenta. Olá, eu sou o pesquisador da Brand, estou realizando uma pesquisa no Espírito Santo sobre eleições, política. Você gostaria de participar? Leva apenas 5 minutos. Seus dados não serão solicitados, dados pessoais, apenas algumas informações para traçar o seu perfil, o nosso controle amostral. Você fala, não, quero participar. Aí você é entrevistado por telefone. Qual é a diferença? A pesquisa telefônica ela tem que ser mais curta, para reter a sua atenção. O entrevistador ele é treinado para falar mais pausadamente, para ler a pergunta pausada e ler as respostas, opções pausadas, para que você lembre e fale, não, a minha opção é tal, cada pergunta. Né? Ela não pode durar mais do que 6, 7 minutos. Né? E a gente sempre diz para o cliente, você quer fazer telefônica? Tem que ser um questionário mais curto, com menos opções de resposta, com menos variáveis, né, perguntas. O questionário presencial ele pode ser até mais longo, ele admite perguntas de resposta espontânea. Normalmente, por telefone, a gente não abre para resposta espontânea, a não ser que eu já tenha um conjunto de respostas ali, tipo assim, quem você pretende votar para governador? Quem você votaria se a eleição fosse hoje, aqui no Espírito Santo? Aí eu já sei quem são os pré-candidatos, fica lá, né, no dashboard, lá na planilha do pesquisador, os nomes. Se ele falar um nome diferente, ele abre um campo de texto e digita esse nome. Entendi. Né? Quando é estimulado, são lidos os nomes. Se é presencial, apresentamos uma cartela, né, um disco, formato de pizza, né, parece uma pizza mesmo, cheio de fatia, com os nomes ali dentro, de maneira que eles não sejam fatores de influenciar. Então, a gente não mostra de A a Z, a gente mostra no sentido horário, alfabético, e muitas vezes a gente troca os nomes de lugar nas pizzas. Se eu tenho uma equipe de 8 pessoas, cada pesquisador tem uma pizza com a posição do nome diferente, porque é também para não causar todo cuidado, né, metodológico, para não causar nenhuma influência. Né? Porque às vezes se você apresentasse na ordem, não, sim. aí o primeiro ali tende... A pessoa bate o olho, botou o cara no primeiro ali. Não, é a pizza, não tem como. Ele tem que girar a pizza, tem que olhar todos os nomes para escolher. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente contrata as pessoas, algumas já estão conosco há muito tempo, né? Já tem experiência, tem experiência. E cada equipe tem um coordenador ou uma coordenadora de campo, né? Que ela ajuda a equipe, né? Às vezes ela ajuda a aplicar algumas entrevistas, mas o papel dela é supervisionar ali, dar apoio ao pesquisador, perceber se tem alguma situação. Às vezes chega num bairro, né, tem uma situação acontecendo lá, um problema, o pessoal correndo na rua, opa, vamos ficar aqui não. Né? Ou tem eleitores que querem intimidar a equipe. Né? Já aconteceu de a gente estar num lugar... Acontece isso? Acontece. Já aconteceu de entrevistar a esposa de traficante, lá em Cariacica. O pesquisador estava lá, a pesquisadora entrevistou a moça passando na rua, aí ela foi com a sua... Por último aqui, você poderia me informar a sua renda familiar, só para compor aqui o seu perfil? Aí ela, amor,
chamou o esposo, né? Qual a nossa renda mesmo? Aí ele falou um valor assim muito alto, né? O pesquisador anotou lá. Aí quando ela saiu, uma pessoa estava numa padaria e falou assim, você acabou de entrevistar a mulher do traficante aqui. Não vai saber. Já teve casos da gente estar ali perto da PA da Enseada, fazendo uma pesquisa, e tem uma comunidade ali em cima, né? E desceu um camarada, abordou a coordenadora. Estão fazendo o que aqui? Uma pesquisa. É sobre o quê? Não, sobre eleição e tal. Tá bom. Tem nada a ver com polícia, não, né? Não, nós somos de uma empresa. Então tá bom. Fica à vontade, trabalha aí, bom trabalho aí. O cara subiu. O olheiro lá em cima. Então, assim, aí quando a gente percebe isso, né, o papel do coordenador é perceber essas movimentações. Se tem gente se aglomerando para querer passar ali como se não tivesse... dar uma de migué, né, passar ali para ser entrevistado. Em pesquisas de eleições municipais, acontece muito isso, aquela guerra, né? A cidade vira uma guerra. Principalmente se só tiver 2 candidatos. Intimidação política já teve? Tem, você falou de casos de tráfico, mas assim, por exemplo, chegar um grupo que querer lá abafar, falar, não, você tá botando quem que tá ganhando aí? Não, alguma coisa assim? As pessoas são curiosas, Nobinho. Elas perguntam, quem está na frente? O pesquisador, ele está instruído a nunca falar, até porque ele não sabe. À medida que ele salvou, a gente usa tablets, né? Que ele preencheu o questionário e enviou, ele não tem mais acesso. Aquilo vai para uma conta na nuvem, só a gente que consegue ver. Então, assim, é caso de pessoas curiosas, naturalmente curiosas, legitimamente curiosas, né? Casos de pessoas que são de um comitê eleitoral ou de uma que quer, né? Falar, mas vocês estão, né? Assim, tenta criar uma dificuldade para a equipe ou quer se oferecer para ser entrevistado para saber o que é a pesquisa. E os nossos pesquisadores, aliás, deveriam ser de todos os institutos, eles são orientados a jamais entrevistar quem se ofereça. Sim. Porque ele, pesquisador, é que tem que aleatoriamente selecionar a pessoa para ser entrevistada. Se você está passando ali, ele está passando. O Tiago está ali, ele é mais jovem, ele tem um perfil, eu preciso de um homem com mais ou menos, com menos de 25 anos. Aí aborda ele. Eu tenho essa idade. Aí explica, ele participa da entrevista. Agora, se ele chegar e falar assim, eu queria me entrevista aí, proibido. E, Lucas, entendi. Já contei, porque assim, eu já ouvi falar. Interessante isso aí. Não sei se isso acontece. Tem que ser aleatório. Tem uma técnica. Né, eu já ouvi isso há muitos anos atrás, eu acho que hoje já não acontece isso. Mas, por exemplo, vamos imaginar que um prefeito contrate seu trabalho e queira saber, não, onde você vai? Vai botar gente lá, vamos botar, vai ter uma pesquisa aí, lá no... Putz, aí lá, bate em cima do que ele acabou de falar. Quer dizer... Fica chegando gente se oferecendo. Né? Não. Eu acredito que os caras muita gente tenta fazer isso, mas... Entendi o que você falou, ele contrata e bota uma quantidade de gente para circular. Onde você vai passar e que hora? Aí bota um monte de gente lá para ir lá. A gente já teve caso... Tem de tudo, no Arco da Velha. Principalmente cidades menores, né, que os territórios são tudo bairro um próximo do outro. Já teve caso de uma cidade pequena que a gente sabia que o contratante, ele mandou alguém com um carro e essa pessoa ficava acompanhando a equipe. Ele não abordou, não interferiu, não teve nada de estranho. Mas a gente entendeu que ele estava fiscalizando se a gente realmente estava indo naqueles bairros. Normal, né? O cliente é o dono da pesquisa, é dele, né? Já teve casos de pessoas que se aproximaram e falaram assim... Teve uma vez lá em Colatina, o camarada foi abordado, ele estava descendo uma moto, aí ele ia saindo, o pesquisador, né, abordou, ele tinha um perfil... Aí ele falou, não, eu vou fazer não, porque foi eu que contratei a pesquisa. Aconteceu umas 2 vezes de coincidência, né? Porque o pesquisador nunca sabe quem é o cliente da pesquisa, né? E a gente não fica passando informação que não seja absolutamente necessária para o profissional prestar o serviço. Então, eles são treinados na técnica, na metodologia. A gente tem, né, um manualzinho, né, um manual lá, de normas, né? A gente cria um grupo, né, com essas pessoas, um grupo no WhatsApp. Então, a Mari, né, a minha esposa, ela que supervisiona as equipes, né? Eu cuido mais da parte de metodologia e ela supervisiona, então ela está o tempo todo interagindo com a supervisão, quando tem alguma dúvida. Pessoal, tipo assim, terminamos aqui, estamos indo para o ponto de encontro, né? Eles têm um ponto de encontro. Normalmente vai um veículo, a gente aluga um veículo com um pesquisador que também é motorista, ele conduz a equipe e ele
né? E ele aplica as entrevistas. E aí a gente já sabe os pontos de fluxo. Como a gente faz pesquisa dos 78 municípios, se tiver uns 5 que a gente nunca foi, é muito aqui no Espírito Santo. Então a gente já conhece os pontos, já mapeou os pontos onde tem fluxo. Porque uma pesquisa de fluxo não é diferente da domiciliar. Tem instituto, muito poucos, que fazem aquela pesquisa que chama na campainha, bate na porta e entrevista a pessoa no domicílio. Por que a gente não faz? Porque ela é uma pesquisa cara, difícil de aplicar. E como que eu vou saber, como que eu vou selecionar a cota se eu não sei quem vai atender a porta? Se é uma pessoa de 60 anos, de 25 anos, se é um homem, se é uma mulher, né? Entendi. Enfim, imagina como você vai fazer pesquisa num bairro igual Praia do Canto, cheio de condomínio. Você vai entrevistar quem, se você for fazer domiciliar? Então, é uma técnica em desuso, né? Algum instituto usa no Brasil? Talvez, mas é francamente em desuso. A pesquisa de fluxo é aquela que se aborda a pessoa no fluxo, andando na rua, em espaços públicos. Você não entra dentro de um shopping, de uma loja para entrevistar. Você pega a pessoa em espaços públicos, né? Fluxo. Aí o pesquisador olha, ele é treinado também para você. Está numa rua aqui, né? O fluxo vem da esquerda para a direita, aí ele aborda uma pessoa e quando libera essa pessoa, ele deixa passar 3 e aborda depois. Por quê? Exatamente para garantir a aleatoriedade, para não ter um viés do próprio pesquisador. Muitas técnicas, né, de todos os lados. Isso é que garante a assertividade, científica da pesquisa e a confiabilidade. Né? Por exemplo, se deixar o pesquisador escolher, às vezes ele vai bater o olho, vai ver uma pessoa bem vestida e vai preferir entrevistar ela, que passou logo depois. Que está bem vestida, está com um aspecto físico mais agradável. Sim. Aí às vezes outra pessoa está mal vestida ou é negro. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Então a aleatoriedade, a regra de aleatoriedade é essa, você tem que deixar passar e até para aquele espertinho que quer ficar por ali, ele vê que está parando todo mundo, aí ele vai lá em cima da rua e vem descendo, suviando, como quem não quer nada, né? Para ser abordado. Então a gente tem algumas regras, né, que a equipe tem que cumprir. E dependendo do que for pesquisar também, essa questão de tipo de bairro também influencia, né? Bairro nobre, bairro mais periferia mais pobre. Sim. Isso aí, porque são opiniões diferentes. Né? Exatamente, você tem toda a razão. Então, o que, inclusive, você vai saber, né? O que pensa o bairro tal, as pessoas do bairro tal, qual é a preocupação, né? Sim. Tem um tipo de preocupação. Um tipo completamente diferente do outro. Morro lá, do Romão. São Cristóvão é uma realidade em Vitória, né? Vila Velha, Praia da Costa, a Orla ali. É uma, né? É outra. São famílias de maior renda, maior escolaridade. Terra Vermelha. Vai lá em Ulisses Guimarães, Terra Vermelha, Barra Mares é outra realidade. Então, zona rural, município que tem zona rural. Aqui na Grande Vitória, Serra quase não tem, né? Tem um circuito lá, 2%, a gente nem... A Viana já tem, né? Viana tem, a Viana acho que dá 9% de população rural. Colatina tem 14%. São coisas, desejos diferentes. Né? Você vai na periferia e o cara tá preocupado mais se o filho tá na creche, se vai ter vaga. Você vai na Praia do Canto e tá preocupado com segurança. Ônibus, isso na Praia do Canto é segurança, patrimônio e tal. Porque assim, zona rural, tem município igual, vou citar um aqui, Vila Valério, o percentual é alto. Jaguaré, por exemplo. Jaguaré é 30 e poucos %. Linhares. Águia Branca. Nossa, é o município mais pedreira para fazer pesquisa. É mesmo? Lá 60% da população, portanto, dos eleitores, moram fora da área urbana. Então a gente tem que fazer 60% das entrevistas lá. E você tem que rodar o município assim, de norte a sul, que tem comunidade espalhada nele todo. É um campo que demora mais, custa mais, mas a gente faz, né? Muitas vezes a gente vai lá fazer em eleições e tal. Estou lembrando de um município que tem uma população rural maior que a urbana, né? Então, vive outra realidade, tem outra opinião, outro sentimento, outra percepção. Então, você não pode desconsiderar isso. Se eu falo assim, não, dá muito trabalho, eu vou fazer o inverso, vou fazer 70% na cidade, só 30% lá. Dane-se, não posso fazer isso. Compromete. Isso é fraude. Né? Então, eu tenho que seguir rigorosamente a metodologia, né? Para que eu possa representar as características daquela população. Agora, explica para a gente aqui que você faz um questionário, por exemplo, você vai contratar lá para fazer a pesquisa do Estado agora. Vamos pegar pesquisa estadual, né? Aí um partido e tal vai te contratar.
Você faz o quê? Você apresenta um questionário inicial para negociar e aí mostra, eles podem tirar, colocar? Pode. E fecha aí. Em geral, Exato. o quê? 10 perguntas, 15, 20, aí vai ser negociado isso. Assim, eu acredito também, não pode ser muito longo, né? Não, sim. Não. As pesquisas estaduais a gente tem feito praticamente por telefone. Método CAT, e dentro da eleição, nos últimos 3 semanas, a gente prefere oferecer a URA. URA é outra técnica por telefone, que você recebe a ligação, o questionário é gravado por um ser humano, e ele vai te conduzindo. Se você, desses nomes que eu vou ler, quem você votaria para governador do estado ou para senador, primeiro voto, se a eleição fosse hoje? Número 1, número 2, número 3, vai citando os nomes. Sim. Digita a sua opção. Entendi. Aí só pode ter até 9 opções e o 0 seria não quero responder, né? Então, assim, a gente usa a URA na reta final porque é uma pesquisa rápida. Por exemplo, eu consigo aplicar 1.200 entrevistas em 1 dia e meio. A empresa nossa parceira de tecnologia, ela faz 450 disparos simultâneos. É como se fosse 450 operadores ligando ao mesmo tempo para um mailing robusto, né? Eles têm mailing do Brasil todo, são mais de 180 milhões de telefones cadastrados. Então, reta final, a gente oferece para o cliente a URA, que é mais rápido. Até porque são poucas perguntas. Não pode fazer simulação. Pergunta de intenção de voto e rejeição. No máximo é isso. Se tem certeza que se o voto está garantido, se pode mudar. Então, o questionário de reta final, César e Arnaldo, ele é menor. Entendi. Ele tem só, sei lá, 10 perguntas, nem isso, né? Os questionários que vêm antes ou no início da eleição, eles costumam explorar mais situações, né? Que temas que a pessoa prefere que sejam debatidos pelos candidatos. Você vai dando uma série, além do cenário eleitoral, dos testes eleitorais. Uma diferença. Neste momento, nós estamos hoje no dia 23 de julho, não é isso? Até o dia que o TRE, oficializar as candidaturas, torná-las aptas a partir do dia 16 de agosto, a partir daí, nenhuma pesquisa pode fazer cenário. Tem que ser só com os nomes que estão registrados aptos. Hoje eu posso simular. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses. Aí eu boto os nomes. Aí agora, se mudar, for esses aqui, por exemplo, eu tiro. Está entrando Paulo Artung. Isso. Coloca o Artung num cenário. Não vai ser candidato. Isso. Então, coloca o Magno Malta num cenário, tira no outro. Eleição presidencial, Senado, tira nome, põe nome. Quando chega no momento da oficialização das candidaturas, aí a lei eleitoral e as resoluções, ela determina, só pode oferecer como opções de resposta os nomes. Se alguém for impugnado ali no meio do caminho, você não pode mais botar o nome daquela pessoa, porque ele já foi inabilitado. Entendi. Se a pessoa estava com um recurso lá para ser habilitado e foi habilitado no meio do caminho, você tem que colocar o nome dele nas opções na cartela. Então, por isso que as pessoas agora, né, Luco, botam vários nomes. Faz um monte de cenário, né? Cenário é normal, porque há uma indefinição. Só vai ter Engraçado definição. Que muda bastante, né, rapaz? Você bota um nome. Só vai ter definição quando acabarem as convenções. Aí os partidos vão oficialmente declarar quem são os seus candidatos, vão registrá-los. Aí sim passa a ser uma coisa. Aí não tem mais cenário, aí já é o real, né? Entendi. O jogo de verdade. Né? Agora, Lucas, uma coisa que eu acho interessante assim, porque a pesquisa é o cenário, é o momento, né? Isso, é uma fotografia do agora momento. fulano está em primeiro, ciclano está em segundo. Isso quer dizer o quê? Nada, né? Porque nem começou o jogo, né? Nada. Serve para mera curiosidade. Eu digo para as pessoas, cara, assim, às vezes o político, ele é muito ansioso. Não pode afirmar isso. A gente pode traçar tendências. Então, por exemplo, se eu começo a fazer uma pesquisa em fevereiro do ano eleitoral, com um conjunto de pré-candidatos, e vou mantendo aquilo, e ao longo de todo mês eu faço um estudo com a mesma característica, o mesmo tamanho de amostra, nas mesmas regiões de coleta. Há uma tendência, né? Eu começo a traçar uma linha, né? Uma tendência, né? De como o eleitor está se comportando em relação àquele cenário eleitoral. Aquela tendência pode se confirmar na eleição ou não. Vai depender de uma série de fatores. Um candidato que perde um apoio
de um grupo importante ou que ganha o apoio de um grupo importante, pode mudar a tendência do voto para aquele candidato. Um escândalo que apareça, um problema, né? Enfim, algo que aconteça durante a eleição, né? E tem uma coisa que eu chamo a atenção, vou aproveitar o espaço aqui, que a gente é um fenômeno que vem acontecendo nas últimas, pelo menos últimas 5 eleições, que é o tal da abstenção ou alienação eleitoral. Legal, fala. Vou dar um exemplo claro na eleição de 20, que foi uma eleição difícil, no meio de uma pandemia, como né, muitos eleitores idosos, né, de terceira idade, deixaram de ir por medo de contaminação. A gente estava numa insegurança sanitária ainda. E naquela época foi muito desafiadora, principalmente para a Brand. Nós tivemos que mudar todo o nosso toda a forma de fazer pesquisa, porque a gente até então se especializou em pesquisas presenciais na rua. E não dava para fazer pesquisa presencial em 2020, né? Aí nós procuramos parceiros e começamos então a rodar pesquisas telefônicas, com pouca experiência, lógico, mas mantendo o mesmo rigor das pesquisas presenciais. Encontramos um parceiro aqui em Vitória, né? Na época foi a Comunica, que era uma empresa de telemarketing. Então, nós treinamos uma equipe deles só para fazer pesquisa, treinava só para isso. Eles foram muito gentis com a gente na época, né? Foi uma parceria muito boa, e eles liberaram pessoas que ficavam só aplicando pesquisa. Nós rodamos quase 20 mil entrevistas naquele período, só com a Comunica. Várias cidades daqui, de Minas, fizemos até para o Rio de Janeiro. Então, a gente teve que se superar e se adequar a um momento extraordinário que a humanidade viveu, que foi a pandemia. Depois, a tecnologia também, a gente passou... perguntar sobre isso. Isso. Como é que você tem a gente trouxe isso. nas pesquisas? Isso nós vamos perguntar depois, isso aí. Muita certeza que foi muito um aprendizado, e a gente usa até hoje. Então, a gente mudou a técnica de coleta, né? E aí tivemos que nos adequar para aquilo ali. Mas eu ia falar que tinha cliente que falava assim, pô, mas você vai continuar fazendo pesquisa telefônica e tal? Você não vai voltar não, pesquisa de rua? Eu falei, não, querido, não vou. Sabe por quê? Porque a gente não vai colocar o nosso pesquisador em risco, o entrevistado. Imagina um pesquisador de máscara, o entrevistado, qual a sua idade? Abafado ali, cansado, a pessoa tinha que ficar 1,5 metro de distância, era a recomendação, né, do protocolo sanitário, não rolava. Então, a gente fez pesquisa telefônica. Teve instituto aqui do estado que foi irresponsável e colocou gente na rua em julho, no meio da pandemia. Caramba. Pesquisador na rua. Mas a gente não fez isso e fomos premiados com altos índices de acerto. Aconteceu o caso da Serra e de Vitória. Na pandemia, a gente foi contratado por um veículo aqui da capital e registramos pesquisa Vila Velha, Serra, Vitória e Cariacica. Na Serra, lembra que era Vidigal, aí apareceu o Fábio Duarte, que era o vereador, o Aldifas já não podia ser candidato, e eu era o candidato do Aldifas. E o Fábio foi crescendo e foi para o segundo turno com o Vidigal. Eu me lembro que a gente fez uma rodada de segundo turno, como fez em Vitória, e a gente detectou um alto índice de pessoas que disseram que não tinha certeza se ia votar, né? E acabou se materializando. Vocês vão... eu me lembro do dado, na Serra foram 33% de abstenções. Alto, né? Altíssimo. Ou 30%, foi por aí. Nossa, muita gente. Em Vitória também foi alto, passou de 25%. Ou seja, quem deixou de votar, ia votar em quem? Eram só 2 candidatos. Então, por exemplo, onde está o problema? Eu volto a falar agora do fenômeno da abstenção, da alienação eleitoral. Os institutos fazem pesquisa e perguntam, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Aí, aquelas opiniões, se aquele perfil de eleitor que respondeu a pesquisa, que disse que votaria em A ou B, ou que deixaria de votar, que votaria em branco, se aqueles perfis de pessoas não vão no dia materializar a intenção de voto dele, há uma mobilidade no voto. Então, por isso que fala assim, mas os institutos erram e tal. Não é que erram. A metodologia é muito segura, é muito assertiva, até porque o papel da pesquisa não é acertar resultado de urna, né? Vamos deixar claro isso aqui. O papel da pesquisa é traçar uma tendência, uma fotografia do momento. Se fosse naquele dia, com aquela conjuntura, aquelas características, o resultado seria muito próximo do que a pesquisa captou. Mas a eleição é mais à frente.
Então, tem N fatores que influenciam o eleitor até o dia da eleição. Mas a abstenção é um fator que eu digo assim para os nossos contratantes, para ganhar a eleição não é só você conquistar o eleitor, você tem que garantir que ele vá votar em você. Exatamente. Porque se ele não for, querido, ele não materializa o voto. Claro. Você fez um esforço para conquistar o voto aqui. Aí no dia da eleição o cara fala, não vou não, vai perder mesmo. Vou não, tem um almoço de família, tá chovendo, com preguiça. Estou me sentindo porque, mal. Assim, as pessoas descobriram assim, qual é o valor da multa? Pô, uma multa é irrisória. Não é nem R$5. R$5. Pô, qualquer pessoa. Porque o voto nosso, assim, o voto é obrigatório, mas o brasileiro tornou o voto facultativo. Então era muito melhor o sistema eleitoral, né, o sistema jurídico, mudar isso. Eu acho que já está na hora. O brasileiro já amadureceu para ser facultativo e votar. Eu acho que até melhoraria a qualidade da classe política, porque o eleitor mais engajado, que quer mesmo transformação, que assume compromisso, ele vai votar. Aquele que está alienado, ele não vai. Não sei se eu me estendi muito. Não, calma aí. Lucas, deixa eu te fazer a pergunta aqui. Eu quero que você explique o que é uma pesquisa quantitativa e o que é uma pesquisa qualitativa. Explica a diferença de uma e da outra, para a gente saber. Por exemplo, eu vou ser candidato. O que é melhor eu começar? Com uma quanti ou uma quali? Faz para nós essa diferença, que é importante. As pessoas perguntam, saber, né? Exatamente. Você que está nos acompanhando, que gosta de política, ou que está entrando nesse mundo, vamos entender porque pesquisa é fundamental no processo eleitoral. Senhora, não existe processo eleitoral sem pesquisa. Não existe. Né, Lucas? A pesquisa é uma ferramenta, muito importante, fundamental até, para que as campanhas elas tenham conhecimento do que o eleitor pensa e para onde está indo a tendência do voto, a opinião dele. Então, usar pesquisas para tomar decisões e monitorar é extremamente importante e saudável. A diferença: a pesquisa quantitativa é a mais comum, é aquela que tem resultados estatísticos, que você vê divulgado. A pesquisa Quest ouviu 2.002 pessoas no Brasil, 120 cidades, o resultado, fulano, X%, Beltrano, votos nulos, tanto, indecisos, tanto. Isso aí é um ranking estatístico gerado por uma pesquisa quantitativa. De base estatística amostral. Ela é uma pesquisa que a gente considera que ela é mais, digamos, ela consegue captar e trazer certezas para o contratante. Por que certeza? Porque eu estou falando de opinião. Mesmo que a opinião mude, a pesquisa capta a mudança de opinião. A pesquisa quantitativa, então, por ela ser amostral, ela representar fielmente um conjunto, aquele eleitorado, aquele universo, e trazer as características dela, ela pode-se dizer que ela realmente, 100% das pessoas se comportam do jeito que aquela amostra trouxe. A pesquisa qualitativa, ela tem outra perspectiva, ela é uma pesquisa que busca qualificar a opinião, não quantificar. Então, vamos lá. Quantitativa, quantificar. Amostra, resultados estatísticos quantificáveis. Qualitativa, números bem definidos. Qualitativa, qualifica, não tem nenhuma inferência estatística, não tem base amostral e ela não vai criar rankings para você. Qual o papel dela? Exatamente entender sentimento. Qual é o sentimento do eleitor capixaba para essa eleição? O que ele quer do próximo governo, o próximo ciclo? Quais são os medos, quais são as demandas? O que ele pensa sobre A, B e C? Por que votaria no candidato A? Por que não votaria? Então, enquanto uma capta a opinião sem se preocupar, porque é da sua natureza, não se preocupar com o que sustenta aquela opinião, eu não voto em fulano. Ótimo, você marca lá. Por que não vota? Não é papel da pesquisa quantitativa, a não ser que a gente perguntar isso para o eleitor. Mas por que você não pretende votar nessa pessoa? Posso fazer essa pergunta. Tá? Mas aí eu estou quantificando. A pesquisa quali, além dela captar opinião, ela pega os porquês que sustentam aquela opinião. Por que você não gosta? Por que você acha que esse é o principal problema? Por que você não votaria no fulano se ele pensasse diferente de você? Então o pesquisador vai desdobrando, mais profunda, né, Lucas? Vai aprofundando. E tem uma outra característica. A pesquisa quant, normalmente contratamos pessoas com nível universitário, nível médio, pessoas e treinamos ela. A pesquisa quali já é outro perfil de pesquisador. Normalmente são jornalistas, comunicadores, psicólogos, sociólogos, cientistas sociais, porque eu preciso de um profissional que
tenha condição de conduzir uma entrevista que dura meia hora, 40 minutos às vezes, e conduzindo aquilo para alcançar a profundidade que o estudo precisa. E, normalmente, quem analisa uma pesquisa qualitativa é um sociólogo, ou um cientista social, ou um cientista político. Tá? São esses profissionais, principalmente sociólogo. Então, a gente tem parceiros na nossa equipe, né, consultores associados. O César já trabalhou conosco, né, é extremamente qualificado para isso. Normalmente, temos 1 ou 2 sociólogos que cuidam das análises qualitativas. Eu consigo fazer, e a gente faz muito hoje, análise quantitativa usando modelos de inteligência artificial. Então, por exemplo, o Lucas Margotto é o analista-chefe da Brand. Né? Meu papel lá é ser analista-chefe. Passam por mim todas as análises, eu que dou o olhar final e entrego para o cliente, faço a apresentação. Só que hoje a gente usa frameworks, né, de inteligência artificial treinados com metodologia de pesquisa. E aí a gente preenche lá quem é o cliente da pesquisa, qual é o tamanho da amostra, onde ela foi feita, as características. Já tem uma skill, né, criada, uma habilidade criada lá. Então, a inteligência artificial reconhece aquela demanda específica e vai usar. Aí a gente coloca todas as tabelas estatísticas à disposição dela, ela vai lá dentro da pasta, pega as tabelas, lê cada uma delas e analisa pergunta por pergunta, traz os valores mais relevantes, os achados, os insights, pontos de atenção, oportunidades e ainda faz uma recomendação para o contratante. Então, enquanto um analista humano gastaria um dia para fazer isso, uma pesquisa com 20 perguntas, 25 perguntas, 15 perguntas, vai gastar um dia para analisar cada uma delas e escrever o seu relatório, o nosso modelo ele consegue fazer isso com 5 minutos. Tecnologia. O resto do tempo, o analista humano vai pegar aquela análise, ele pode discordar e falar assim, não, aqui você não observou tal coisa, reconsidere a sua análise. Ele vai lá e, você tem razão, realmente eu não observei, vou refazer. Refaz a análise. Como se você estivesse falando com uma pessoa. Sim. Só que é uma inteligência artificial muito mais inteligente que a gente, com modelos de aprendizado consagrados. Então, por exemplo, qual a vantagem que a gente tem hoje, a Brand, eu não sei os outros institutos, mas a gente está usando isso muito. Desde o questionário, a IA opina no questionário. Ela me disse se a pergunta está sendo feita correta, se tem algum viés. Um dia eu ia fazer uma pergunta que poderia levar a um viés, né? A uma indução na pergunta. Olha. Ela me chamou a atenção. Falou, não, você não pode apresentar a pergunta dessa forma porque você está em tal. Aqui está a pergunta isenta. Ela me deu a pergunta isenta e eu concordei com ela e substituí no questionário. Que coisa, né? Aí ela lê as categorias de resposta, ajuda a refinar para que a resposta seja mais inteligível, para que seja mais óbvia. Né? Então, a gente usa do primeiro momento do questionário até o último momento, que é a análise. Então, a gente usa inteligência artificial durante todo o processo. Então, Lucas, mas aí como é que é a qualitativa? Você faz, por exemplo, pega uma pessoa e conversa com ela um tempo mais profundamente. Você usa grupos focais. Tem duas técnicas. Isso que eu ia perguntar, o grupo focal. Boa. Que é outro modelo também, né? Você junta uma galerinha ali e vai apresentando. Fala um pouco de grupo focal. Grupo focal. Então, na qualitativa, que é essa de profundidade, a gente tem basicamente 2 técnicas. A entrevista individual em profundidade, que é eu, pesquisador, e você, entrevistado, falando por vídeo ou por telefone, ou presencialmente. Sim. Normalmente é por canal, né, digital. Então, sou eu e você. Você não é impactado pela opinião de ninguém, é só a sua. A outra técnica são os grupos de foco, grupo focal, focus group, que a gente reúne pessoas com determinado perfil. Então, qual é a característica? O grupo não pode misturar pessoas de baixa renda com alta renda. Pessoas mais maduras com muito jovens. Então, a gente faz grupos assim, jovens de 21 anos até 35, por aí, 34, que é o que o IBGE classifica como jovem. Mas por que 21 anos? Porque a gente entende que o jovem com menos de 21 anos ele não tem maturidade para opinar sobre quase nada. Política, economia, mercado, né? Algumas pesquisas específicas que precisam ouvir o jovem
de 15 anos até 20 anos, a gente, dependendo da demanda. Mas pesquisa eleitoral, a gente já testou e o cara fica mudo na sala, não sabe de nada, sabe quem é ninguém, porque o jovem não presta atenção, né? Então, é 21 anos que já é a pessoa, né, que já está no mercado, enfim, já é um adulto, né, que já é emancipado, né, e vai até os 34 anos, que é a faixa que o IBGE considera jovem. Eu não misturo, é um grupo só de jovens. Ah, Lucas, você vai fazer a pesquisa estadual, então a gente vai definir regiões. Então, vamos pegar a região noroeste, aí convida pessoas de Colatina, que é a base, bairro São Francisco, Nova Venécia, né, Itaguaçu, Baixo Guandu, e forma um grupo aí de 8 pessoas. E parece, né, que as pessoas recebem um valor. Recebem isso, recebem. Vamos chegar lá, isso aí. Recebe um bônus de participação, bônus de incentivo, porque ela vai ficar 1h30 dentro de um grupo, ela vai ter que parar o que ela está fazendo, ficar à disposição, para fornecer opiniões extremamente qualificadas, que são ouro para o cliente, então é justo, isso é feito no mundo inteiro, né? As pessoas são remuneradas, nós estamos comprando a opinião delas, estamos pagando pelo tempo delas. Para dar opinião num produto, comer, experimentar alguma coisa. Exatamente. Né? E o grupo focal, ele é legal porque aí tem a interação. Então, o grupo tem 8 pessoas e tem um moderador. E a gente também usa um assistente de plataforma, que a gente chama. É uma pessoa que fica ali ajudando o moderador, se alguém está com o microfone aberto, se a pessoa saiu da frente da câmera. A Brand faz esse tipo de trabalho? Fazemos. E é registrado, é filmado? Fica tudo registrado. A gente usa hoje o ambiente do Google Meet, né? Porque ele tem, além de ser mais fácil, todo mundo, o Google, né? Não tem que... O login dele é só ele entrar e ficar esperando ser autorizado para entrar. É mais amigável. Ele tem o Gemini, que é a inteligência do Google, que faz todo um reporte para a gente. Então, além da gravação, quando termina, 2 minutos depois, a gente recebe no e-mail cadastrado um resumo do grupo feito pela IA do Google. Tá? Então, já é um parâmetro para o analista. Ele vai... Eu já fiz há uns anos atrás, você tinha que gravar. O pessoal usava muito o Zoom. Depois transcrever, alguém tinha que transcrever, você olhar. Tem isso ainda, tá? A gente tem sociólogo que prefere que um profissional transcreva. E a gente tem os profissionais, normalmente são jornalistas, que faz a decupação, né, e a transcrição literal de todas as falas. E tem outros profissionais que preferem ele assistir a gravação, fazer as anotações e ter como apoio o resumo, né, a transcrição e o resumo do Gemini. Tá? Então, a gente deixa livre para o analista. Então, o grupo é legal, diferença da entrevista individual, que o grupo tem interação. Então, solta uma pergunta, falando, ei, o que você acha? Né? O que você faz? Aí, rola um debatezinho até? Sim, o moderador, o papel dele é fazer com que todos participem. Estimular, participar. Alguém está mais calado, pô, não estou ouvindo sua voz, queria, poxa, a sua opinião é importante. Assim. O que você acha dessa pergunta aqui? Então, o grupo ele dura mais, ele dura 1h30. E a ideia é chegar assim, no mar, até quando as pessoas não tiverem mais resposta sobre aquele assunto. Esgota. Aí o moderador, ele é uma pessoa, né, experimentada nisso, na técnica, ele percebe que aquele assunto já morreu, ele passa para o próximo. Né? Então, as pessoas são avisadas que elas vão participar de um grupo, que a entrevista será gravada, que a imagem dela não será exposta, nem para o contratante, e isso a gente coloca em contrato. Então, por exemplo, contrato se eu faço a entrevista e eu coleto dados da pessoa para fazer depois a verificação de qualidade, nome e telefone, o contratante não tem acesso. Isso é protegido pela LGPD e pelo Código de Conduta da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, código ao qual nós seguimos fielmente. Então, ele sabe, por contrato, quando ele assina o contrato, que ele não tem direito a... eu queria saber quem respondeu. Eu queria ver entrevista de fulano. Não pode. Ele nem sabe quem é fulano. Ele pode assistir o grupo. Ele fica numa sala de espera, ele não tem acesso ao microfone nem à câmera, ele fica com a câmera desligada, é um espectador. Pode, isso é normal. A maioria dos clientes não assiste porque eles não têm tempo. Né? Então, eles confiam no instituto, depois ele quer só o relatório. Mas ele pode assistir, mas ele não pode interferir no grupo, nem pode se apresentar, nem pode influenciar em nada. É vetado para ele. E é vetado mesmo. O moderador de plataforma não deixa ele ligar a câmera nem o microfone. Né? Então, a gente tem um moderador de plataforma que auxilia o moderador de grupo.
caso alguém tenha um problema técnico, caia do grupo, saiu do grupo, caiu a internet, enfim, ele vai dialogar com a pessoa pelo WhatsApp, ou vai avisar a coordenação, né? E aí rola muito bem. Curiosamente, a gente fala o seguinte: o brasileiro adora participar de pesquisa. As pessoas falam assim: eu nunca fui entrevistado, eu não acredito em pesquisa. Nunca foi, porque é pesquisa amostral. Se eu estou entrevistando, se eu vou selecionar 1% de uma população de uma cidade, você só tem 1% de chance. Né? Com certeza. Ô, Lucas, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Peraí, vamos pedir assim, se as pessoas quiserem saber mais sobre a Brand, eu ia perguntar Lucas, também. Tem qual que é a sua rede social, Lucas? Ou rede da Brand? Da Brand. Olha, a Brand é fácil, é só procurar Brand Consultoria, apesar da gente usar a marca Brand Pesquisa, né? Que é a marca que nos consolidou. No Instagram? Brand? @Brand Consultoria no Instagram. Né? Demudo. Brand Demudo. Lembra da Band, emissora? Brand. Vou botar um R ali. Brand Consultoria, tudo junto. Vai tá na tela. @Brand Consultoria. O meu Instagram é @lucas.margoto, com 2 T's. E o nosso site é o brandconsultoria, tudo junto.com.br. Legal. Né? Lá a pessoa acessa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pra gente até encerrar. O papo aqui tem. Mas tinha ainda pergunta pra mim. Na verdade, assim, a gente já deve ter. Passa rápido o tempo, né? Tem muita pergunta. Só pra voltar aqui, você que gosta de eleições, vai nos acompanhar aqui. Estamos aqui com Lucas Margoto, da Brand Pesquisa, um instituto importante, referência aqui no Estado. Exato. Para mostrar que todas as eleições precisam ser baseadas em pesquisa. Pesquisa é um instrumento científico. Não existe mais campanha amadora. A gente vai falar disso tudo, né? Sempre, né, Lucas? Toda campanha eleitoral vitoriosa tem que ser profissionalizada. Exatamente. Está aqui um instrumento importante, né? E um profissional grande gestor de pesquisas, Lucas, com experiência conhecidíssimo aqui no Espírito Santo. Importante, né? É isso aí. Graças a Deus, né? Eu tive a felicidade, o privilégio de já ter conduzido e analisado, e, enfim, executado mais de 600 pesquisas. É muita história, né, Michi? Tem muita uma jornada boa. E eu concordo com o que você falou, mas existe ainda campanhas amadoras. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. Tem uma pergunta que eu quero fazer aqui, pra gente fechar aqui, que é o seguinte: por que acontece, por exemplo, igual nós estamos vendo aí, vai vir agora as eleições, né? Vai ser uma batalha, né? Tá guerra. É uma guerra, né? E aí, tipo assim, um candidato, tem 2 candidatos mais fortes, tá? Não vou dizer aqui quem são, tal. Quem está assistindo e acompanha sabe quem são. Nós vamos entrevistar. Mas a pergunta é a seguinte: por que a pesquisa de um mostra que um está na frente e o outro faz também uma pesquisa e o outro mostra que o outro está na frente? Se a pesquisa é uma amostra, é real, acredita assim. Faz a pesquisa. A amostra tem que dar o mesmo resultado, mais ou menos, o aproximado. Explica por que acontece essa questão. O instituto dá um resultado. A impressão que dá é que o grupo, o grupo político que tá ali contratando aquela pesquisa, ele vai puxar assim, bota um pouquinho para mim a mais aí. Aí o outro fala, não, bota um pouco para mim a mais aí. Fica ali, mostrando um resultado positivo para ele, o outro mostrando um resultado positivo para ele, e na verdade eu vejo assim, os dois estão ali, um coladinho no outro, né? Só que o outro tá com um pouco a mais e o outro tá favorecendo, cada um tá fazendo. Não é parece que não é real, velho. Não, e dá problema, porque um grupo, por exemplo, que acha que entra na justiça para contestar o resultado. Explica isso aí. Por que acontece isso, cara? Infelizmente, né? Assim, eu não quero crer que seja má fé. Eu quero crer que sejam padrões metodológicos talvez não tão assertivos. Então, vamos lá. A gente teve recentemente, de março para cá, algumas pesquisas de institutos nacionais e institutos locais para as eleições aqui do Estado. De junho para cá, a gente teve 3 institutos nacionais fazendo com resultados muito alinhados, aparecendo um determinado candidato, pré-candidato à frente, e o outro competitivo em segundo. Aí vem um instituto local, recentemente, e dá um resultado diferente. Dá o candidato que estaria em segundo, liderando. Né? Então, eu quero crer que é um problema de metodologia, porque aonde essas entrevistas foram feitas por determinado instituto e onde foram feitas por determinado instituto? Quais territórios? Se eu concentrar a minha amostra, por exemplo, na Grande Vitória,
eu vou ter uma leitura distorcida, porque aqui um determinado pré-candidato tem mais intenção de voto, ele é mais competitivo. Se eu concentrar mais no interior do estado, fora da região metropolitana, eu posso ter um outro resultado. O certo é fazer as proporções. Né? Se a região noroeste corresponde a 15% dos eleitores... Como você deu exemplo no início. Tem que estar. Entendi. 48% da grande vitória. Então, eu quero crer que essas diferenças de resultados estejam ligadas a questões metodológicas. Entendi. Né? Entendi. E não má fé, eu espero que não. Né? Então, assim, mas aí, assim, qual é o problema? É que a empresa, o instituto que erra mais, ele fica mal falado. Errou demais e tal. Então, assim, o instituto, a gente quer estar sempre fazendo o melhor, do melhor jeito, do jeito certo, porque a gente vive de reputação. Claro. Né? Como eu falei, a pesquisa ela não tem o papel de acertar resultado de urna, mas ela tem que ser coerente com o momento, com aquele cenário estabelecido. Então, se tem 5 apontando para uma direção e 1 para outra, quem está errado? Quem está fazendo errado? Quem está aplicando o método errado? É óbvio. Né? Então, me parece óbvio. Né? E lá na frente, então, vem o preço, né, daquela empresa ficar com a fama de ter má qualidade, de que, né, não consegue entregar um resultado confiável. No nosso mercado, só para a gente encerrar, confiabilidade e reputação valem mais do que dinheiro. Eu prefiro ter as duas e ganhar menos, né, ter um resultado financeiro menor, mas ter garantida a nossa reputação, o reconhecimento da sociedade, dos clientes, do mercado e ter a confiabilidade desse mercado, porque isso faz com que a gente esteja presente ano após ano em vários processos. Né? Por exemplo, nós tivemos satisfação em 2020, antes da pandemia, de fazer um único estudo até o momento feito aqui no estado para traçar o perfil do consumidor de aeroportos. Lembra que a Zurich assumiu, a ZEB assumiu em novembro de 2019, uma consultoria de Portugal nos encontrou aqui, por indicação, nos contratou, ela ia fazer o plano comercial do aeroporto de Vitória, e nós fomos lá antes da pandemia, fizemos entrevistas, uma rodada quant, uma rodada quali, com frequentadores, passageiros, né, do aeroporto, para falar sobre hábitos e tal, um questionário longo, com quase 80 perguntas, e aquilo trouxe o que você vê hoje de mudança no plano comercial do aeroporto, fruto bastante daquela pesquisa. A gente teve que adaptar o método que não tinha no Brasil, com subsídio dessa consultoria de Portugal, de outros aeroportos que eles fazem no mundo. A gente adaptou, tivemos a felicidade de encontrar, traçar os perfis de segmentos, e aí hoje eles usaram isso para transformar. Então, assim, é muita responsabilidade que a gente tem que ter, né? E a gente fica muito feliz de poder atender o mercado, seja privado, seja público, seja da gestão, seja político, né? Com uma coerência que a gente vem mantendo sempre, que é a verdade, a ciência, a boa técnica e a ética sempre em primeiro lugar. Então, assim, só para fechar mesmo, então, além da questão eleitoral, que é o nosso foco aqui das eleições, a Brand também faz pesquisas de mercado para empresas, de comportamento, mais diversos setores. Sim. Então, por isso que é interessante, quer dizer, não vive só da não, época claro, eleitoral, claro, você tem claro, todo um trabalho com certeza. Aí, né, e uma expertise de 20 anos, né? 20 anos, que legal. É muita bom, história já deve ter passado aí, né? Que entrevista interessante. Você que gosta de política, de eleições, aprendeu hoje conosco aqui uma aula do professor Lucas Margoto sobre pesquisas eleitorais. Vamos convidar mais vezes, vamos te convidar de novo. Vamos ter muito. Quer dizer, pesquisa para valer. Cuidado, eleitor. Você não tem que acreditar fielmente nas pesquisas que estão aí colocadas, porque agora são cenários, né? Tem candidatos que nem serão candidatos, na verdade. Sim, sim. Pesquisa para valer começa mesmo a partir do dia 16 de agosto com os candidatos que serão definidos. Aí começa o jogo. Aí começa a guerra. É isso aí. Agora são especulações, né? Para evitar aqueles malucos que a gente conhece. Não, fulano tá não vou ganhar a eleição porque isso é o que a gente mais ouve. Cara, o cara pode estar na frente hoje, dependendo da pesquisa.
e lá na frente não está mais. Exatamente. Tem muita água para rolar, meu amigo. Muita água para rolar. Interessante. Lucas, obrigado, amigo. Obrigado pelo seu tempo, fornecer aí esse conhecimento pra gente. Foi gigante aqui, eu gostei demais. E quem precisar de pesquisa séria, pesquisa bem feita, procura. Com a Brand. Fala com a gente, nós temos o maior interesse. Eu que agradeço, né, em nome da Brand, toda a nossa equipe, a oportunidade de estar aqui num ambiente tão qualificado, de grande audiência, né? Espero ter deixado aqui informações, né, que possam contribuir para a compreensão das pessoas sobre esse universo, né, que é tão demandado, né, nessa época que estão das pesquisas, que as pessoas têm muita curiosidade, saber como é que funciona, e acho que a gente conseguiu falar bastante com a ajuda de vocês dois. Obrigado ao César, obrigado ao Nobinho. Tá? Show de bola. Estou à disposição. Qualquer momento a gente está aqui para falar mais. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Lucas. Sucesso, meu amigo. Tamo juntos. E, pessoal, fecha aqui comigo aqui para você que gostou desse conteúdo, aprendeu, assim como a gente também, tá sempre aprendendo. Passa para frente, comenta aí, faz a pergunta. Se inscreve no canal, curte o canal, compartilha e comenta. Perfeito, é isso aí. Faça o que o Lucas falou aí, é isso aí. Comenta, faz pergunta, que o Lucas vai lá responder no comentário lá. Tá certo, pessoal? Sou eu que vou responder, não você é IA. Não é IA, é isso aí. Tá bom? Gente, valeu, gente. Então, até a próxima.